O conflito entre Israel e Hamas é mais um capítulo da longa história de tensão que existe naquela região do mundo em função da disputa por um território. De um lado Israel, do outro a Palestina. Mas afinal de contas, o que é o Hamas? Qual é a força política desse grupo? E o que deve acontecer daqui para frente? Você acompanha no vídeo. O grupo Hamas é um grupo que surgiu no final dos anos 80, em meio à revolta palestina contra a ocupação israelense nos territórios, principalmente de Cisjordânia e Gaza. Com a primeira intifada, o Hamas ganha força enquanto um grupo político que representa os palestinos de dentro dos territórios, uma vez que a Organização para a Libertação da Palestina, que era a maior organização de representação do povo palestino, estava na época exilada na Tunísia, então com seu líder Yasser Arafat. Desta forma, o Hamas ele surge como um grupo dentro dos territórios, representando ali naquele momento as demandas das pessoas que moravam ali. O Hamas, em 2007, conseguiu o controle da faixa de Gaza. Isso porque, em 2005, Israel desocupa os assentamentos que existiam na faixa de Gaza, isso de forma unilateral, sem negociação com os palestinos. Em 2006, eleições para a Autoridade Nacional Palestina, órgão que foi estabelecido a partir dos acordos de Oslo em 1993, surge, então novas eleições a este órgão, a Autoridade Nacional Palestina, acontecem, e uma situação de disputa entre o Hamas e o Fatah, que era um grupo político que foi fundado por Yasser Arafat e que por muito tempo foi o governo da Palestina, representado na Autoridade Nacional Palestina. Os dois grupos entram em um embate político forte. O Hamas tem uma grande vitória na faixa de Gaza, só que um golpe é dado e o Fatah permanece no controle da Autoridade Nacional Palestina. Um ano depois, em 2007, o Hamas consegue tomar conta de Gaza e se torna oficialmente o governo de Gaza, situação que temos até hoje. Por isso, o Hamas tem uma atuação na faixa de Gaza e não na Cisjordânia. Dificuldades hoje para se criar um Estado palestino envolvem, primeiro, quem sentaria à mesa de negociação com Israel? A Autoridade Nacional Palestina ou o Hamas? O Hamas é um grupo considerado terrorista por Israel, então dificilmente Israel aceitaria uma conversa aberta e sentar-se para negociar com o Hamas. Segunda questão são os assentamentos israelenses, a ocupação ilegal do território palestino. Hoje, a área C da Cisjordânia, definida nos acordos de Oslo, que corresponde a 60% do território da Cisjordânia, é dominada por cidades com infraestrutura muito sofisticada, em que moram cerca de 500 mil de israelenses. Então, a desocupação desse território é essencial para a criação de um Estado palestino. Outros pontos também precisam ser tratados em uma negociação de paz, como a divisão de Jerusalém, se Jerusalém seria a capital de Israel ou da Palestina, ou se seria feita uma divisão da cidade, com Jerusalém Ocidental como capital de Israel e Jerusalém Oriental como capital da Palestina, obviamente respeitando os lugares sagrados para as três religiões monoteístas do mundo, maiores religiões monoteístas do mundo. Além disso, tem a questão dos refugiados palestinos. Existem os refugiados originais, que foram expulsos de suas casas a partir da guerra de 1948, e tem também aqueles que são os descendentes desses refugiados originais, que também são considerados refugiados pela ONU. Então, os filhos, os netos, os bisnetos desses refugiados de 48 são considerados também refugiados pela ONU. Então, é um número que não para de crescer e eles lutam pelo retorno, não a um Estado palestino futuramente formado na Cisjordânia e em Gaza,